Essa live de hoje justamente está sendo depois de um final de semana muito cheio para mim, que eu dei um curso em Mahalila esse final de semana inteiro, então foram muitas horas de trabalho, muitas horas de curso, e hoje eu amanheci com uma questão referente a todo esse movimento, a todo esse trabalho, que é ficar falando, né, 2 horas, 2 dias inteiros seguidos, e tá nesse estímulo muito grande com um trabalho. Então eu quero falar de uma casa do Mahalila chamada eliminação e a importância disso na nossa vida, a importância de estarmos atentos à nossa capacidade de eliminar. Essa casa do Mahalila, ela está ligada a outras 2 casas, uma casa chamada Movimento e Prana, e uma casa de prana, de energia vital, uma casa de circulação da energia e uma casa de eliminação da energia. Então, o que isso tem a ver conosco? E para explicar essa história, eu quero falar de uma questão bastante física, que os médicos sempre estão trazendo para nós e falando para nós sobre a importância do intestino. A importância do intestino na saúde, inclusive dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quando o intestino, por que será que o intestino é o segundo cérebro? Que característica que tem ali? Bom, o intestino, ele é responsável pela nutrição e pela eliminação. Então, ele é responsável, e a parte que ele ocupa dentro do nosso corpo é uma parte muito grande, não só de espaço físico, mas de importância na nossa saúde. Então, quem não tem os intestinos saudáveis tem um problema sério, um comprometimento com a saúde. Então, o intestino e o funcionamento correto dele, ele traz um bem-estar e uma saúde para as pessoas. E quando isso não está funcionando, nós teremos um problema. Então, o intestino, ele é responsável pela nutrição e pela eliminação. E eu estou falando de eliminação. E quando vocês observam as pessoas, a gente tem muitos exemplos de pessoas acumuladoras, que acumulam objetos, que a sua casa é extremamente entulhada de coisas, que não conseguem circular energia. Então, numa casa entulhada, num espaço entulhado, a energia não circula. E é isso que está falando nessas 3 casas do Mahalila, do Prana, Apana e Viana, ou da energia vital, da eliminação e da circulação. Então, isso é bastante intuitivo e claro para todos nós, que um espaço, quando esse espaço ele está entulhado, a energia vai circular de uma maneira muito mais complicada. Não é só a energia, somos nós mesmos que vamos circular de uma maneira complicada, difícil, nesses espaços entulhados. No nível físico, isso fica bastante perceptível e não significa que seja fácil, porque nós vamos, fácil de corrigir, porque nós vamos acostumando com essa situação e vamos normalizando uma coisa que, na verdade, é causadora de muito tipo de doença. Então, nós vamos nos acostumando com um ambiente carregado, entulhado, com coisas que não servem mais, com roupas que você não veste mais, com móveis que estão ali e que você nem lembra mais por que eles estão ali, eles não têm função, eles não têm ali nenhuma utilidade, mas eles atrapalham a circulação da energia. Mas o que eu quero falar é disso no nível mental e no nível psicológico, o quanto que nós somos uma sociedade hoje muito estudada do cansaço, e muito desse cansaço tem a ver com este excesso de estímulos que nós não conseguimos barrar e não conseguimos eliminar. Então, sem essa capacidade de eliminar, nós não podemos desfrutar de uma tranquilidade, de uma paz, de um silêncio dentro de nós, porque o tempo inteiro existe um barulho dentro de nós, um acúmulo de informações dentro de nós e raramente nós exercemos esta capacidade ou até essa necessidade de eliminar. Eliminar. Como está na sua vida a eliminação em todos os níveis?
Então, quando nós não estamos atentos para isso, e isso é pouco pensado, pouco refletido, então nós vamos lembrar do intestino. Será que uma pessoa que tem uma constipação intestinal, ela está saudável? Então, no nível físico, no nível mais denso, essa constipação intestinal, ela vai gerar adoecimentos, ela vai gerar empachamento, uma má digestão, dor abdominal e leva, inclusive, a adoecimentos sérios e graves. No nível emocional, o que nós fazemos? A mesma coisa. Então, no nível das nossas casas, nós fazemos a mesma coisa. Nós perdemos essa percepção do que precisa ser eliminado, do que precisa ser olhado e percebido no seu ambiente, que ele não está ali ajudando em nada, ele está ali apenas atrapalhando a circulação da energia, apenas atrapalhando que o novo entre, apenas atrapalhando a harmonia do lugar, gerando muitos adoecimentos, inclusive ácaros, poeira que você não consegue limpar porque a casa está imunda, porque está tudo entulhado. E no nível emocional, nós fazemos o mesmo. Nós entulhamos coisas e emoções sem conseguir eliminar, descarregar essas emoções e vamos ali acumulando e engavetando coisas. Então, só para dar um exemplo, quantas vezes você já percebeu, ou talvez viveu, ou já viu isso no seu entorno, de pessoas que não conseguem fechar uma relação e engaveta na outra. Engaveta outra, engaveta outra e engaveta outra. O quanto que é complicado lidar com essas situações, de uma maneira geral, de falta de fluxo. Então, tudo que está em acúmulo, ele gera uma falta de fluxo. Ontem mesmo eu saí daqui do sítio e fui visitar a minha irmã numa outra cidade à tarde e por um segundo, eu não entro no engavetamento de carros na BR. Então, um carro freou, o outro foi chegando atrás e eu estava atrás. A sorte minha, a bênção minha é que o carro do lado, ele viu o que estava acontecendo nesse engavetamento e ele freou o carro dele. E eu, um segundo antes de bater e entrar naquela batida coletiva, eu consegui desviar para a direita e eu saí de um acidente. Então, assim, sem entrar no acidente, consegui não entrar. Por que eu consegui não entrar? Porque o outro de trás freou e me deu espaço para eu sair daquilo. Então, veja bem, então eu achei isso muito simbólico e fiquei muito pensando sobre isso. Hoje eu amanheci pensando nisso, na necessidade da eliminação na nossa vida. E hoje eu amanheci com uma necessidade de ficar em silêncio, exatamente porque eu fiquei um final de semana atrás e esse, o tempo inteiro em aula, desde as 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, falando sem parar. Então hoje a minha necessidade, eu falei assim, depois dessa live, a minha necessidade é de ficar em silêncio, completamente em silêncio, sentada debaixo de uma árvore aqui no sítio, em silêncio. Então, para trabalhar esta eliminação de estímulos, então nós não estamos atentos a isso quase sempre, porque a demanda que vem de fora, o estímulo que vem de fora, ele não permite que a gente tenha um minuto sequer de silêncio ou de falta de estímulos. A nossa sociedade do consumo, ela vai fazer isso e nós precisamos estar atentos a isso. Então, o estímulo que vem de fora, ele tem intenções, ele é intencionado. E é isso que nós precisamos de refletir, para que a gente não seja cordeiro na boca de lobo. Então, observe a quantidade de estímulos que você assimila sem um critério e a incapacidade de tirar da vida esses estímulos. Isso tem a ver com eliminação. Então, em todos os níveis nós vamos ter que ter atenção a isso. Nós precisamos eliminar aquilo que não serve mais, em todos os níveis. Nós precisamos eliminar da nossa casa os objetos que não servem mais, eles são representativos do nosso estado. Então, eu preciso tirar aquilo que não serve para dar fluxo, para abrir espaço para que o novo chegue e para abrir espaço de circulação da energia. Eu preciso tirar aquelas coisas que não servem, doar,
jogar fora, se for o caso. Eu preciso tirar da minha alimentação aquilo que não serve. Eu preciso tirar dos meus hábitos aquilo que não serve. Preciso tirar dos meus estímulos que eu busco muitas vezes, para compensar ou para distrair, porque você está cansado. Então nós buscamos uma qualidade de estímulo bem questionável, e ali, em vez de limpar e você fluir com a sua energia, nós vamos ficar mais entulhados, mais adoecidos, com excesso de mente, com excesso de informação, sem permitir que um segundo de silêncio, um espaço interno de silêncio, nem um segundo a gente se permite, né? 5 minutos ou 1 hora, um espaço de respirar, um espaço onde você regula, como o corpo físico faz, de uma maneira automática. O corpo físico nosso, se ele estiver saudável, ele vai fazer isso de uma maneira natural. Você vai sentir fome e vai ter vontade de comer. Ali tem um tempo de processamento, ali tem uma digestão, onde você processa e absorve aquele alimento, e tem um momento em que o organismo, diariamente, a todo minuto, ele vai selecionar o que serve e o que não serve. Então, o nosso organismo físico, ele é preparado para isso, e no nível celular. Então, as células, elas recebem o oxigênio, elas ali fazem o metabolismo que elas têm que fazer, e elas eliminam a toxina, elas eliminam o gás carbônico através da respiração. Fique sem respirar 1 minuto e você está morto. Então, a respiração que sustenta a nossa vida, ela tem esse princípio. Ela tem esse princípio. Todas as nossas células, para que elas funcionem, elas precisam funcionar nesse princípio. E se há um adoecimento nesse sentido, este organismo não sobrevive. Nós não sobrevivemos, morremos. Simples assim. Então, se isso está tão entranhado, isso está tão na forma como nós sustentamos a vida, isso está em todos os níveis. Isso está em todos os níveis. Nesse nível celular, está no nível da nossa alimentação, está também nesses outros níveis que nós desprezamos, que é o nível da emoção, o nível do pensamento, no nosso nível da nossa energia vital. Então, sem a gente conseguir fazer isso, o que nós vamos fazer? Intoxicar. Então, nas suas emoções que você não consegue eliminar, que você não consegue curar, que você não consegue dar vazão àquelas emoções, elas chegam no nível inconsciente, elas vão ficando ali, engavetando com outras e causando vários problemas, vários padrões de repetição, porque nós não tivemos a capacidade de olhar para elas e esvaziar aquelas emoções, para que elas não virassem, por exemplo, um trauma. Então, ou não conseguimos acessar aquela camada do trauma, e aquilo fica ali causando um monte de problemas emocionais na pessoa, de muitos adoecimentos. No nível desses estímulos que a gente pode controlar, nós somos muito inconscientes. Não paramos para observar, não temos essa autorregulação neste nível adequada. Então, o que é autorregular? É observar os seus estados. Como é que eu estou? Será que eu estou com a minha mente hoje tão cansada? Eu não sei porquê. Parece que estou com a mente poluída. Estou estou com a energia baixa. O que está acontecendo? No Mahalila, isso é representado pelas serpentes. A minha energia baixou, não sei porquê. O que está acontecendo? Então, nós precisamos de ter essa percepção para não ser uma pessoa tão no automático que não é capaz de fazer uma leitura adequada do seu estado e parar um pouco e falar: o que está acontecendo? Onde é que eu estou esgotada desse jeito? Por que eu estou esgotado? Por que eu estou nesse cansaço absurdo? Por que eu estou com a cabeça tão pesada, tão cheia? Por que eu não estou conseguindo manter a minha energia num estado elevado? Por que eu estou sendo invadido por tantos pensamentos intrusivos? O que está acontecendo? Então, precisamos parar. Todas as máquinas param para serem reabastecidas, para você colocar lá no seu carro, colocar gasolina ou álcool, para você carregar seu carro, carregar o seu celular, o seu computador.
todo mundo, todo no mundo das máquinas, todas as máquinas, elas precisam de manutenção e parar. Nós somos muito mais complexos do que isso. Muito mais complexos do que isso. Então, por que que a gente não percebe isso? Não temos essa autorregulação? Por que que a gente naturalmente não se observa e fala, parou, peraí, hora de parar, hora de descansar, hora de dormir, hora de levantar, hora de fazer uma caminhada, hora de parar de estudar e ficar um pouco em silêncio, hora de parar com o excesso de estímulos e dar uma calma para você. Por que que nós não fazemos isso? Porque tem um adoecimento muito sério, que quando a gente sai do natural, é porque tem alguma coisa muito distorcida. Porque nós temos um vício em estímulos, e é um vício de dopamina, um vício em estímulos, e nós somos o tempo inteiro bombardeados para termos estímulos, 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 estímulos e estímulos. É como se tivesse uma força atrás de um carro, ou você quisesse que o seu celular, ele ficasse funcionando, 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 e com essa expectativa de que seu carro não vai parar em posto de gasolina nenhum, não vai se abastecer de maneira alguma, e não vai parar hora nenhuma. Coloque qualquer uma máquina nesse tipo de funcionamento e veja se ela funciona quanto tempo. Não funciona. Por que que nós funcionaríamos? Por que que a gente faz isso conosco? Porque nós estamos muito inconscientes. Então, o nível de adoecimento, ele começa a aumentar quando a gente não é capaz de ter autorregulação. Quando nós não somos capazes de ter consciência dessa casa do Mahalila chamada eliminação. Eliminação, que está em todos os níveis. Que passe um final de semana numa festa ou no carnaval aqui do Brasil, numa festa onde você bebe o dia inteiro, come tudo quanto é coisa inadequada, passa 2 noites sem dormir pulando carnaval e você vai ver como você fica no outro dia. Como que você fica? Você está esgotado? Esgotado? Mas no outro dia você vai precisar repor, você vai precisar de tomar remédios para o seu fígado, você vai precisar de repor energias, você vai precisar de remédios. Mas a gente deveria não precisar de remédios se a gente tivesse uma capacidade de autorregulação. Se a gente tivesse mais atenção para os nossos estados e não entrasse de uma maneira tão automática nos estímulos, nas coisas que embatumam a gente e que congestionam os nossos sentidos, que congestionam o nosso corpo, que nos deixa cheios. É isso que vocês precisam prestar atenção. Na sensação de cheio, a sua vida está com essa sensação? Ou ela está com uma sensação de fluxo, de leveza? O cheio não pode ser leve. Não tem jeito de ser leve. Ou tem. Um trânsito cheio, ele não está fluido, não está leve. Nós corremos o risco nesses trânsitos de acidente. Estou falando o que aconteceu ontem comigo. Então, nestas situações de cheio, é que acontecem esses problemas. Então, nós precisamos desejar um fluxo. Desejar que a nossa vida tenha fluxo e não que engavete um relacionamento no outro, uma coisa na outra, um curso no outro, que eu nem terminei, já estou pondo no outro, um estímulo no outro. Então, é aquela calma que nós precisamos ter e observar. A Sandra está dizendo que é uma visão muito preocupante, não só para nós, para nossas crianças nem se fala. Elas estão sofrendo absurdamente com isso, porque é um excesso de estímulos que nós não estamos preparados nem organicamente para isso. Então é estímulo de todo jeito, é estímulo, é dopamina, é dopamina, é dopamina, é dopamina, é dopamina. Então, o que nós pensamos? O que a gente chega a pensar? O que nós podemos concluir com isso? Que nós somos viciados em dopamina. Viciados. Então, sem desenvolver essa auto-observação, essa percepção e essa consciência e até mesmo essa responsabilidade, nós vamos viver uma vida lá na casa do Mahalila que chama-se ganância, que é uma casa das compulsões,
Então é uma compulsão e um vício pela internet, pelas telas, é uma compulsão por compras, é uma compulsão por comidas, é uma compulsão por relacionamentos, é uma compulsão por coisas. E quando você está nesses coisas, nós não estamos dando espaço para que as células respirem, para que o nosso organismo funcione adequadamente, e nós vamos nos envenenando sem perceber. Mas o resultado disso nós percebemos. A gente se envenena sem perceber, mas infelizmente nós percebemos as consequências no adoecimento físico, no adoecimento mental, num vazio que não acaba, numa falta de capacidade de fluxo que não existe, numa insatisfação crescente com a nossa vida como um todo, nos aspectos onde a gente é mais impactado por isso. Então, nós vamos vivendo uma falta de sentido, como se fosse corroendo o nosso sentido existencial e a nossa fluidez, nosso estado de tranquilidade. Quando você está, se a gente for pensar em termos físicos, quando você come um alimento saudável e quando você vai, por exemplo, passa uns dias no spa ou no ashram, e ali tem tempo, você levanta cedo, faz um exercício, come aquela comida saudável, está ali com a mente tranquila, é proibido usar celular, e você vai fazer, se não for um ashram, você vai fazer uma caminhada, e você também guarda o seu celular, e você faz essa caminhada, você transpira, você muda, as suas toxinas saem, e ali você bebe água, muita água, ou sua alimentação está saudável. Então, você passa um final de semana, você dorme bem, você está ali saudável, sente-se saudável, sua mente fica mais expandida, você fica mais conectado. Então, se a gente fica mais conectado, a gente fica mais alinhado com a nossa alma. Então, nós vamos seguindo um caminho mais alinhado, mais dentro do alinhamento com a nossa alma. Então, a vida tem mais sentido, tem mais beleza, tem mais brilho, tem mais energia. Mas se a gente se desconecta, então nós descemos para um nível, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual, de desalinhamento. E no desalinhamento, nós funcionamos muitíssimo no piloto automático. Então a gente fica mal-humorado, responde sem querer uma pessoa de qualquer jeito, isso gera consequências. Então nós vamos criando situações que tem muito mais possibilidades de emaranhamentos, de karmas, de gerar situações que a gente depois precisa lidar. Então, se eu respondo mal a uma pessoa, eu fico mal. Se eu não fico mal, a outra pessoa fica mal. Então, são situações que você depois precisa resolver. Então, o meu convite para vocês hoje é observar essa casa da eliminação com mais atenção, esta autorregulação, que nós todos precisamos disso, nós precisamos ter consciência, se você não quiser chegar lá na frente adoecido de alguma maneira, ou fisicamente adoecido, ou emocionalmente adoecido, ou pior de tudo, espiritualmente adoecido. Então esse é meu convite para vocês essa semana. Um abraço a todos, um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo.